Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que cachorros são verdadeiros anjos da guarda. Eles são companheiros fiéis e não se deixam abalar. Foi isso que um homem lá nos Estados Unidos pensou quando se mudou para uma cidade nova e resolveu adotar um cachorro para ter companhia. Só que tudo deu errado no começo. Bagunça de um lado, desobediência de outro. Bom, o cara estava prestes a devolvê-la ao abrigo quando encontrou uma carta do antigo dono que ele tinha recebido junto das coisas do cachorro. Ao ler, os olhos dele se encheram de lágrimas. E aposto que os seus também vão. Aqui é Ivan Lima e sejam muito bem-vindos. Nossa história tem como palco o ano de 2008 e começa com um cara chamado Rick, que tinha acabado de se mudar para uma nova cidade, quando decidiu que seria legal ter um bichinho de estimação que pudesse fazer companhia para ele. A história não menciona a cidade para onde Rick se mudou, apenas que era nos Estados Unidos e que sua família e amigos não estavam por perto. Rick não sabia onde ficavam os locais de adoção na cidade, então resolveu vasculhar um jornal em busca de uma ajuda. Para a sorte dele, lá estava o anúncio de um abrigo de animais. Havia muitos cães em busca de um novo lar, mas um deles chamou mais a atenção. Era um labrador preto, aparentemente dócil, que tinha o nome de Reggie. O lugar era limpo e as pessoas atenciosas, então Rick não suspeitou que alguma coisa pudesse estar fora de ordem. Na verdade, ele achava a cidade inteira muito bem receptiva. Em qualquer lugar que ele fosse, as pessoas sempre cumprimentavam de volta e pareciam estar de muito bom humor. O pessoal do abrigo disse que muitos apareceram para levar o Reggie, mas eles acharam que não seriam pessoas adequadas para cuidar de um labrador. Rick ficou sem entender o que ele provavelmente tinha de diferente, mas levou o comentário como um elogio. Antes de levar o novo amiguinho para casa, o pessoal do abrigo avisou que talvez ele precisasse de um tempo para se acostumar. Foi então que Rick decidiu esperar 2 semanas para ver se o comportamento de Reggie mudaria. Só que ele teve uma surpresa. Durante todo esse tempo, tudo deu errado. Foram basicamente 2 semanas de luta. O comportamento do cachorro não era nada convidativo e Rick logo pensou que precisava ter mais paciência, porque talvez fosse apenas dificuldade de se acostumar com a nova casa. Vai saber o que tinha acontecido entre ele e o antigo dono, não é? Quando o abrigo entregou o Reggie, o pessoal também deu a almofada dele, seus brinquedos, a maioria das bolas de tênis que ele tinha e também uma carta lacrada do antigo dono. E um detalhe importante que eles mencionaram: Reggie era bem treinado e sabia seguir alguns comandos, tipo sentar, ficar, ir até a pessoa. Mas o engraçado é que isso não parecia verdade. Rick esperou alguns dias, na esperança de que os dois se tornassem bons amigos. Mas nada saiu como planejado. O cachorro não obedecia a nenhum comando. Já tinha comido chinelos do novo dono, algumas caixas e muito menos parecia saber o próprio nome. Ele até tinha alguma reação, mas sempre de má vontade, como se alguma coisa estivesse errada. A situação estava praticamente insuportável e Rick estava prestes a ligar para o abrigo para devolver Reggie, quando encontrou a carta do antigo dono. E aí você me pergunta, como ele poderia ter esquecido dessa carta? Se fosse comigo, eu teria aberto ela no primeiro dia, para saber o que o cara anterior tinha escrito sobre o cachorro. Mas acontece que Rick acabou se esquecendo dela e de algumas coisas quando levou o Reggie para casa. Com exceção das bolas de tênis, é claro, porque o cachorro não ia para lugar nenhum sem ter ao menos 2 delas enfiadas na boca. Quanto ao restante das coisas, Rick deixou junto com suas caixas de mudança e acabou se esquecendo. Talvez ele tenha pensado que não precisaria delas
porque compraria outras novas assim que Reg se acomodasse. Só que acabou não funcionando dessa forma. Ele até pegou um dos brinquedos guardados e jogou para o seu amigo, esperando mais um momento de desprezo. Mas Reg acabou pegando de um jeito alegre e animado. Só que quando Rick o chamou, ele deu um suspiro de insatisfação e deitou no chão. Foi então que a carta apareceu, bem quando ele buscava o número de telefone do abrigo. Vai que havia algumas dicas sobre como se dar bem com o cachorro, não é? Para quem ficar com o meu cachorro, começava a carta. Bom, o antigo dono escreveu que pediu para que o abrigo não abrisse a carta. Apenas o novo dono de Reg poderia abrir. Ele também escreveu que não estava contente de que alguma pessoa estivesse lendo aquilo, e muito menos estava feliz por ter escrito. Abre aspas. Se você está lendo isso, significa que eu fiz a minha última viagem de carro com o meu labrador. Rick logo percebeu que o teor da carta era diferente do que imaginava. Talvez não fossem apenas dicas. E ele continuou. Reg sabia que alguma coisa estava diferente. Eu já tinha arrumado seus brinquedos e colocado no porta-malas antes. Só que dessa vez parece que ele sentia que alguma coisa estava errada. Foi então que o antigo dono escreveu algumas coisas que poderiam ajudar Rick a se envolver melhor com o cachorro. Primeiro, ele ama bolas de tênis. Quanto mais bolas, melhor. De vez em quando, ele até parece um esquilo por causa da quantidade de bolas que ele consegue colocar na boca. O antigo dono até escreveu que espera que um dia ele consiga colocar 3 de uma só vez. E não importa onde se joga a bola, Reg sempre irá atrás. Em segundo lugar, a dica na carta dizia respeito aos comandos que Reg sabia. Tem os clássicos que eu já mencionei, mas também tem alguns sinais de mão, como para voltar, se virar, pular. O cachorro também respondia por balançar, para se sacudir e tirar a água do corpo, e até para dar a patinha. Eu também tenho um cachorro na minha casa, o Bob, que é uma fofura, quando ele obedece a esse tipo de comando, claro. Estava escrito que o animal adorava ficar perto de pessoas, principalmente do antigo dono. Então ele sabia que a transição seria difícil. E o mais complicado de tudo, o nome dele não era Reg. O antigo dono escreveu que não conseguiu dizer o verdadeiro nome porque parecia ser definitiva a ideia de que ele não voltaria mais. Só que, quando alguém o adotasse, nada mais justo do que a pessoa saber o nome certo, que era Tank, igual ao veículo que o homem pilotava. Acontece que o antigo dono era um militar chamado Paul Mallory, que precisou ir para o Iraque e corria o risco de não voltar mais. Paul até disse para o abrigo liberar Tank para a adoção apenas quando seu comandante avisasse que podia. A esperança dele era retornar, rasgar a carta e levar seu melhor amigo para casa para vê-lo colocar 3 bolas inteiras na boca. Sem pais ou irmãos, Paul só pôde deixar Tank no abrigo. Caso alguém estivesse lendo a carta, então o comandante havia cumprido a palavra. Paul já não estava mais entre nós. O que o militar escreveu sobre o cachorro é verdade, mas para ele não fazia diferença se fosse para a esposa ou filhos. Tank era sua família. Paul escreveu que levou o amor que sentia por ele para o Iraque e que orou todos os dias para voltar, ou para que o seu melhor amigo encontrasse uma pessoa boa. Ele encerrou a carta pedindo que o novo dono sempre desse um beijo extra de boa noite em Tank. O beijo que Paul não poderia mais dar. Rick já tinha ouvido falar do militar. Na verdade, praticamente todo mundo da cidade o conhecia como um herói por ter salvado 3 companheiros durante o conflito. Rick se virou para seu amigo e o chamou bem baixinho por Tank.
cachorro se virou como uma bala, os olhinhos brilhantes, as orelhas em pé, e ele disse: "Vem cá, menino." O cachorro foi feliz da vida, animado por ouvir o nome que ele não escutava há meses. Rick disse: "Agora somos só eu e você, meu menino." Seu velho amigo já sabe. E disse para ele: "Pega a bola." Só por dizer a palavra bola, Tank saiu correndo pela casa para procurar os brinquedos. Talvez ele só precisasse daquilo. Quando Tank voltou, lá estavam 3 bolas na boca. Ah, eu espero que essa história tenha te tocado de alguma forma. Um forte abraço e até mais. Tchau!